Tem uma coisa que eu ainda não vi acontecer no Brasil. Talvez eu tenha ouvido uma pessoa só no Facebook. Mas que aqui está acontecendo, e eu já vi dois casos importantes, que inclusive um deles deu entrevista na Fox News. O que acontece? Vou separar os dois casos. Na ordem que eu assisti. Um deles criou a hashtag GoAway. Não. Hashtag WalkAway. Significa sai fora, né? Tipo isso. Tipo, vai embora. E aí ele tava com a camisa, com essa hashtag plotada na camisa. E o engraçado, bom, aí a juíza Janine, que é uma comentarista do Fox News, foi perguntar o que era aquilo e tal. E aí ela falou, ele falou que o walkaway significa sair do Partido Democrata. Por quê? Aí começou a conversa. Olha, o que acontece é que o Partido Democrata tem a agenda de cuidar das minorias, negros, gays, qualquer minoria que se encontre lá, feministas. Então, a agenda da esquerda, do Partido Democrata, é de cuidado a essas minorias, mas eles estão sempre dividindo as pessoas. E esse rapaz estava com a hashtag GoAway, é um gay assumido em Nova York. Tem acho que é um salão de beleza lá. Quando ele começou a perceber que o Partido Democrata não está nem aí para ele, mas sim para a agenda. Porque a agenda é o que angaria votos para que eles possam ter o poder. Mas quando na realidade eles só querem manipular as pessoas para conseguir os votos. Eles não estão realmente interessados em saber, em ajudar as minorias. Então esse rapaz dando essa entrevista lá na Fox News para a juíza Janine, ele expôs toda essa mazela do Partido Democrata e como democrata, quer dizer, ex-democrata, ele criou esse movimento, isso é um movimento lá em Nova York de acordar para o Partido Democrata e saber que ele não está dando suporte nenhum a minoria nenhuma, ele só quer manipular as pessoas para que elas votem no Partido Democrata. E claro, isso acontece da mesma forma no Brasil, é a mesma coisa. De novo, é a minha opinião, não estou atacando ninguém. A esquerda é isso. Lenin falava isso. Esse foi o primeiro caso. O segundo caso, a pessoa se chama Milo, tem um canal no YouTube aqui nos Estados Unidos e
E ele é um gay assumido e ele é casado com um afrodescendente. Só que aqui a gente fala guess what? Só que adivinha, ele é conservador, é gay, é casado com um negro e é conservador, ele é republicano. Cara, mas isso está incomodando muita gente. E aí, o que acontece? Ele é atacado com o mesmo ataque que a esquerda faz para um heterossexual branco, sabe? Então a esquerda, ela ataca o homossexual casado com o negro com a mesma retórica de como se ele fosse um heterossexual que não fosse casado com um negro. Ou seja, eles acusam ele, e aí passou vídeos de pessoas falando que ele é racista. Cara, aí eu fiquei impressionado com isso. E aí um professor, olha só o que aconteceu. Isso tudo tá no YouTube, no Facebook, mas em inglês, né? Então, para aqueles que não dominam a língua, é uma coisa que eu vou também tentar ajudar. Eu posso até colocar o vídeo aqui, vou ver isso, mas assim, se você quiser acreditar bem, se não quiser, tudo bem também. O professor estava dando aula falando mal do Milo, que ele é racista, blá 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 blá. Aqui agora tem um termo novo, chama White Supremacy, que significa supremacia branca. E as feministas vão mais além, White Male Supremacy, que seria a supremacia do homem branco. Cara, isso tá impregnado na doutrinação ideológica nas escolas aqui nos Estados Unidos. Não se engane, existe doutrinação ideológica nos Estados Unidos. Sim, a menina estava na sala de aula e começou a filmar e ela rebateu o professor dela com áudio e vídeo. Ela filmou escondido e o cara falando que o Milo era racista e blá 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 blá, a agenda esquerdista. Um professor tentando doutrinar os alunos. E aí o problema é que aqui tem muita gente de direita também dentro das escolas, então não é fácil doutrinar e não é todo mundo doutrinável como aí no Brasil. Sei lá se aí no Brasil é todo mundo doutrinável, mas enfim, essa menina se levantou como aquele caso lá do menino que foi com a camisa do Bolsonaro e filmaram o professor expulsando ele da sala. Ridículo. Então essa menina contrapôs ao professor e falou assim: olha, você está falando uma coisa, uma inverdade do Milo, porque não tem lógica, ele não pode ser racista se ele é casado com um afrodescendente, um negro. Aqui fala preto, tá, gente? Você falar negro aqui, dá problema. E aí, cara, esse professor, na próxima aula, veio com PowerPoint, bebeblé, tudo preparado, pegando. Aí o que ele fez? Ele plagiou. E aí
o Milo entrou na jogada, o professor plagiou o BuzzFeed, que é um canal de mentiras aqui dos Estados Unidos. BuzzFeed é assim, você entra lá e faz uma reportagem e só publica. Tipo, não interessa se é verdade ou se é mentira, enfim. O BuzzFeed publicou essa matéria contra o Milo, dando N fake evidências de que ele era racista, mas porque ele tá fora da agenda da esquerda. Ele é conservador, ele é republicano. Então, o cara plagiou o BuzzFeed e colocou num PowerPoint e foi para a sala de aula para falar mal do Milo. Cara do céu. Aí olha o que aconteceu. Ele abriu para a menina fazer uma apresentação também, uma aula, para dar uma aula para defender o Milo. Moral da história: no dia da apresentação da menina, ela botou um PowerPoint e botou um vídeo do Milo desafiando o professor para um debate na escola. Cara, o professor ficou louco e arregou. Não só não aceitou o desafio, como também deixou a escola. Deixou a escola. Provavelmente, porque aqui tem lei, né? Você não pode doutrinar dentro da escola. Sala de aula é para você aprender conteúdo, não é? Então, existe a doutrinação velada, mas quando ela é pega desse jeito, ele deve ter sido demitido. Moral da história: ele não só não aceitou o desafio de debater, como também deixou a escola, vazou, mudou de estado, pra você ter uma ideia. Eu não sei que estado que era e não sei para onde que ele foi também, não interessa. Mas que loucura! Então, como aqui o Brasil precisa reforçar a defesa de princípios éticos, de compromisso com a verdade, eu acho que isso que é o mais importante, cara, porque que loucura que é, né? Você inventar que as pessoas são isso ou aquilo só porque elas não são de esquerda. Eu tava vendo aquele, o pessoal chama ele de maconheiro, não sei. Eu esqueci o nome dele, do Vivier. Um menino que faz os vídeos aí defendendo Lula fez um vídeo agora só para acusar Bolsonaro. Isso, cara, o tanto de mentira que ele fala nesse vídeo é uma loucura. E tem muito seguidor. Pois bem, era mais esse comparativo que eu queria fazer. Então, as pessoas estão deixando a esquerda aqui nos Estados Unidos porque elas estão acordando para o fato que elas não estão sendo que elas estão sendo manipuladas, elas não estão sendo, não tem o suporte, elas não estão nem aí. A esquerda, por exemplo, falando desse negócio das crianças que são separadas dos pais na fronteira aqui com o México, não estão nem aí, cara, para as crianças. O Barack Obama fazia isso direto, tinha foto das jaulas que botava as crianças. Na administração de Barack Obama ninguém falou nada. O problema aqui é antitrumpismo, entendeu? Então a agenda deles é só pelo poder.
Poder pelo poder. A gente conhece algum caso parecido com isso? Poder pelo poder? Claro que a gente conhece, né? Claro que a gente conhece. E aí eu tenho certeza que a metade dos esquerdistas daqui dos Estados Unidos, que são muito barulhentos, vão pra rua, papapá, muito mais quantidade hoje de esquerdista em passeatas aqui nos Estados Unidos do que aí no Brasil, porque o Brasil acordou. Agora, se metade dessas pessoas aqui nos Estados Unidos soubessem o que aconteceu no Brasil, eles são um pouco fechados, eles não estão preocupados com a América, não estão preocupados com o resto do mundo. Então eles não vão ver, Venezuela isso, o pessoal fala bem da Venezuela aqui. Igual o Ciro Gomes, a Venezuela é uma democracia. Me ajuda! É essa loucura. Se metade dos esquerdistas soubessem o que aconteceu no Brasil, estivessem preocupados com isso, tivesse fontes confiáveis, se a Fox News explorasse um pouco mais isso aqui nos Estados Unidos, metade dos esquerdistas daqui iam deixar de ser esquerdista. Eu tenho um colega de trabalho que tem 21 anos de idade, é o millennial, que, bicho, essa geração tá propensa ao esquerdismo. Eu não sei porquê, mas enfim. E aí a gente já conversou bastante, e aí essas conversas que a gente tem, com muito tato, com muita educação, né? Só um debate, e ele começa a mudar alguns conceitos. Quando a pessoa está aberta e tem humildade, é diferente, né? Mas infelizmente não é isso que a gente vê na maioria dos casos, né? Um abração para vocês. Eu tô fechando esse vídeo e vamos nos preparar para o próximo. Um abraço, tchau.